Fala nação, saudações rubro-negras. O Flamengo venceu o Tolima por 7-1 no Maracanã e está classificado para as quartas de finais da Libertadores para enfrentar o Corinthians. Então vamos acompanhar um corte do programa Linha de Passe da ESPN, onde eles debatem, comentam sobre essa goleada do Flamengo. Assista o vídeo até o final e não esqueça de deixar seu like para ajudar no engajamento desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Tá aí então, Pedro, conversando com Pedro Henrique Torre, Rodrigo Bueno agora sim. Boa noite. E parece aquela coisa mesmo. À noite, com certeza, encaixou tudo foi perfeito para o Flamengo. O que todo mundo quer saber é, a partir de agora, vai ser assim? Boa noite diferenciada para você, Marcela, Pedro, Birner, fã de esporte. Olha, eu acho, primeiro de tudo, né? Quem disse lá atrás que Gabigol e Pedro não podem jogar juntos, hoje foi a pá de cal nessa teoria, né? Não funciona, tal. Porque o Pedro fez o chamado pôquer, né? Muita gente não sabe, né? Hat-trick é um termo mais consagrado, 3 gols numa partida. Ele é apenas o terceiro jogador na história do Flamengo a fazer um hat-trick. O outro foi o Zico, o outro foi Edmar. Então o Pedro está na história com 4 gols. Mas o Gabigol jogou demais também, né? Também teve participação em gol, teve momento em que ele vibrou junto, abraçado com o Pedro. Uma questão já de empatia, de harmonia, o coletivo funcionando muito bem. Então, não tem nem discussão sobre a atuação do Flamengo ser a melhor com o Dorival, a melhor desse ano e possivelmente a melhor desde da era Jesus, né? Então, o flamenguista está em êxtase. E eu já vou emendar com outros dados e estatísticas da Libertadores. Vale. A gente vai ter Flamengo e Corinthians. O River está sendo eliminado agora da Libertadores, né? Teve um gol dele, foi anulado. O Boca foi eliminado. A gente está num clima de Copa do Brasil em meio à Libertadores. O Corinthians fez 5 gols em toda a sua campanha na Libertadores. O Flamengo fez 7 hoje, né? Então, isso já mostra o poderio do Flamengo, como o Flamengo, né, vai encontrar um Corinthians cascudo, competitivo, mas com esse poderio ofensivo, ele entra assim como candidato. Do outro lado, a gente tem Palmeiras e Galo. Palmeiras também deu uma goleada sonora, com gol em fim de bicicleta do Rony. Saiu, enfim. Agora vê se ele acalma, se ele sossega. Mas o que eu quero dizer com isso? É flagrante, é gritante, é descomunal o abismo que tem hoje entre o futebol brasileiro e dos nossos vizinhos. Sim. Então, em poucas horas, né, em intervalo de 24 horas, Boca sai, River sai, deve ficar Talheres e Vélez de um lado para pegar Flamengo ou Corinthians. Convenhamos, Flamengo e Corinthians hoje, para mim, são favoritos. Times que estão se reforçando. Chega o Cebolinha. Onde é que o Cebolinha vai entrar nesse time agora? O Vidal você consegue achar um lugar mais ou menos fácil no lugar do Thiago Maia. Sim. Cebolinha, não sei, vai sair o Everton Ribeiro? Quem? O Pedro não pode sair, o Gabigol não pode sair. O Corinthians traz Yuri e Alberto. O Palmeiras tentou conseguir lá um Flaco lá para centroavância, como diz o Pedro, tal. Mas o fato é isso. É inegável. Na Sul-Americana, o Inter se recupera de forma espetacular, consegue uma virada épica, né? O Santos está sendo eliminado agora. Eliminado não, está indo para os pênaltis. Sim. O Brasil domina a América, como nunca fez na sua história. E todo dia é um 7-1, Marcela. Pois é. Bom, mas dessa vez o 7 está pro nosso lado, se for pro lado da Davi Luiz. Nesse caso. Bom, pro lado brasileiro. Pois é, Paulo, mas não foi sorte de jeito nenhum, logo aos 4 minutos, o que também desenha muito o restante da partida, mas era um Flamengo completamente concentrado e um Flamengo que sentiu desde o começo, assim como o torcedor, e a gente sentia isso ouvindo o Maracanã, que aquilo poderia sim ser uma goleada. O Vitor Birner falava isso no intervalo. Olha, tá 2-0 no intervalo, mas pode ser uma goleada, e foi isso. Favorável no quarto. Era na meia-lua, Flamengo. A partir do momento que a torcida você faz 2, você faz 3. O Flamengo hoje tinha um jogador ali querendo provar um algo a mais. Isso fica muito claro quando o Pedro tem uma bola, se eu não me engano, é o João Gomes que passa pela direita, o Pedro está quase que na meia-lua, ele poderia tranquilamente servir o João para sair um gol, uma finalização talvez muito mais clareza, e o Pedro quer bater, o Pedro tem até uma certa ansiedade. Ele tinha 2 gols, se eu não me engano, no momento, queria fazer o hat-trick dele, e faz depois o terceiro, faz o quarto. Era muita coisa que mexia com esse Flamengo, era muita coisa que estava caminhando. Flamengo, alguns jogos, a gente comentava aqui muitas vezes, o Flamengo pressionava, mas não como antes. O Flamengo tentava fazer um jogo um pouco mais associado, não tinha peças. O Flamengo tentava manter um ritmo no segundo tempo, não conseguia. O Flamengo tentava trocar peças, não respondiam. Tudo isso que a gente falou aqui, hoje funcionou. Então não é por acaso. E quando eu citei da situação do Tolima ter que se lançar, e o Birner lembra no comentário inicial também, o Flamengo faz o Tolima se lançar, é por isso. Com 4 minutos faz um gol. Com 22 minutos tinha 6 finalizações.
Então, assim, o Flamengo faz um gol, espeta, provoca, chama o Tolima, e aí o Tolima dá espaço. Dá espaço pelas laterais, dá espaço entre as linhas, dá espaço para o Flamengo criar, e o Flamengo aproveita. Não é só que o Tolima foi frágil, que o Tolima deu espaço. O Flamengo soube aproveitar. O Flamengo beirou uma perfeição. Perfeição é uma palavra muito forte, mas ele beira uma perfeição de quando tem a bola. Quando a gente fala muito do Rodinei, por que o Rodinei foi muito bem hoje? Porque o Flamengo teve muito a bola. O Rodinei não teve aquele senão, aquele porém, aquela ressalva do lado defensivo. Pode ter dado espaço ali em uma bola ou outra, mas o Flamengo teve muita bola. Teve o corredor e soube aproveitar. Então a gente vê o Rodinei participando. A Arrascaeta caindo para os dois lados. Tinha um momento do lado direito que você tinha Arrascaeta, Gabriel, Rodinei e Everton se associando. Então, assim, há quanto tempo a gente não vê essa troca rápida e movimentação constante? E o Pedro não foi só aquele cara de dentro da área. Sai para fazer jogo, sai para gerar jogo, sai para servir o Matheus França. Então, foi muita coisa que encaixou. E não foi nada mirabolante. O Dorival fechou, teve uma linha de 4, encaixou assim um tal losão que o Zinho vinha falando desde o início da transmissão. Planta o João, tem o Thiago, tem o Everton mais uma vez por dentro. Muito bem o Everton Ribeiro, que não sejam injustos de lembrar apenas do gol perdido. Né? O Arrascaeta fazendo uma função ali que ele faz como poucos no futebol sul-americano, talvez mundial. E aí Pedro e Gabriel se entendem. Então, é muita coisa que não dá para falar somente em sorte. Assim, o Flamengo, quando a gente fala sobre a questão de o Flamengo buscar estabilidade, o Flamengo fez um jogo seguro contra o Santos no meio de semana. Mas a gente vai uma semana atrás e o Flamengo fez um jogo muito instável contra o Tolima. Eu acho que a grande notícia é que o Flamengo tem feito cada vez mais jogos de nível bom, o que mostra uma evolução da equipe. O treinador fez algumas alterações em alguns jogos. 23 vitórias, isso é importante. Sim, também, sim. O clima do vai time dando confiança. Vai dando confiança. Vai dando confiança à equipe e a gente nunca sabe como o Flamengo vai atuar, se ele vai jogar no nível... elogiável ou não. Por isso que eu falo, hoje foi muito acima das expectativas. Não do potencial do elenco, mas daquilo que o coletivo tem apresentado e daquilo que a própria torcida às vezes receia, porque o torcedor do Flamengo, por incrível que pareça, o Flamengo tem cheio final de Libertadores, o Flamengo ganhou Libertadores 2019 de jeito épico, fez o melhor campeonato brasileiro em muito tempo que o time brasileiro fez em 2019, mas depois esse torcedor foi machucado várias vezes, porque ele sabia que o time dele era para ser campeão, né? O time dele podia jogar mais. E há muito tempo a gente não vê esse Flamengo jogando como essa equipe pode. Hoje ela jogou. E ninguém sabia quando isso ia aparecer. E a questão é, quanto isso vai aparecer de agora em diante mais? Hoje, repito, é um dia de festa. Quando o Bubu fala, Gabigol e Pedro agora é uma dupla indiscutível. Eu não concordo. Eu também acho que eu não concordo com isso de jeito nenhum. Assim, o jogo de hoje não é uma dupla indiscutível. Pode ser uma entrada do Vidal e do Cebolinha, não é um problema. Pode ser do jogo, pode ser pro jogo que vem, pode ser de repente para os próximos jogos. E de repente... até talvez se transforme, porque o resumo de Gabigol e Pedro não é o jogo de hoje. O resumo de Gabigol e Pedro são todas as atuações que eles tiveram até hoje com o Flamengo. No encaixe coletivo, aí chega principalmente o Cebolinha. Quem sai desse time para entrar o Cebolinha? Porque tem outra coisa. Hoje o Flamengo pegou um time que o Flamengo engoliu. E aí essa talvez seja a principal virtude, além da movimentação, com a marcação alta, roubando um monte de bolas no meio de campo. O Flamengo hoje... quando o Pedro, eu só não digo que a atuação foi perfeita, porque o Flamengo tomou um gol. Senão a atuação, para mim, teria sido uma atuação perfeita, irretocável, não muda nada. Mas se ele pega um time com mais potencial, dá para jogar com esse losango, vai obrigar o Arrascaeta a voltar para compor o quarteto no meio de campo, quando o time adversário fizer a transição. Ou seja, eu acho que para enfrentar certas equipes, o Flamengo talvez tenha achado um desenho de jogo que o torcedor quer, que a gente gosta de ver, e que talvez se repita muito, 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 porque hoje, repito, é uma atuação histórica. O Flamengo chegou instável ao jogo, depois da atuação fora, e pisa nas quartas de final, chega nas quartas de final gigante, do tamanho da força do seu elenco. Mas daí para dizer que a dupla não se mexe, que a escalação é imutável, que não. É uma construção. A construção vai exigir um pouco de paciência ainda do torcedor. O time talvez tenha alguns momentos em que ele não consiga reproduzir esse futebol, até por causa das forças dos adversários, o que é totalmente natural e importante que o time chegue nas quartas de final contra o Corinthians, porque vai pegar o Corinthians muito mais forte do que o Corinthians foi contra o Boca. Então é isso, nação. O Flamengo precisava muito de um resultado assim para ganhar confiança para o restante da temporada. Não tenho o que falar, todos os jogadores jogaram muito bem. Não tem só elogios a todos os jogadores. Gabigol e Pedro provaram mais uma vez que podem sim jogar juntos
E o Dorival merece muitos elogios porque ele foi o único treinador que conseguiu fazer os dois jogadores jogar juntos. Então não tenho o que falar, só elogios para todos. O Rodinei vem jogando muito bem nesses últimos jogos, merece a vaga no time titular. Então só elogios e que venha o Corinthians nas quartas de finais. E também teve um resultado muito importante na quarta-feira, que foi a eliminação do River Plate. O River Plate, que era para muitos era um dos favoritos ao título. Eu já colocava o River nas semifinais e felizmente foi eliminado. Então, que venha o Corinthians. É isso, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Torcedor não tem jeito, né? 2-0 peixe. Não, peraí, gente. Não, peraí. Que isso, Marcão? Você faz